queridos! Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e o episódio de hoje vai ser o 5º da nossa série de episódios sobre o caso da Inge Lotz. Posso falar uma coisa? Eu já sei o que você vai falar. Assim que terminou a gravação passada, e pra quem lembra, a gravação passada eu fiquei o tempo todo zoando que não seria o último episódio. E Eu lembro que foi uma gravação muito conturbada porque eu não estava muito bem, né? Sim, é verdade. Você tava com uma voz meio esquisita. Eu tava péssima aquele dia. Inclusive, como eu perdi tudo que tava no meu computador, até as minhas configurações do Audacity, do editor, do gravador, eu perdi as configurações, Sim. que é antes, mas eu não sabia se a tua voz estava daquele jeito, se era por causa das configurações, que não era a mesma, ou se era porque você tava doente. Agora Entendeu? você já tem a resposta? Vamos ver, espero que sim. Mas o que eu tava falando antes, assim que terminou a gravação passada, naquele mesmo dia, algumas horas no máximo depois, a Marcela me falou: acho que o próximo episódio, a 5ª parte, não vai ser a última parte. E aí, estamos mais perto de concretizar o que eu falei no episódio passado, de que teremos parte 94 do caso da Inge Lotz, deste podcast, o detetive da Inge Lotz. Não. Vamos mudar o projeto Inge Lotz. Não. Vamos mudar a abertura. Não. Né? Vamos mudar a capa, a arte visual e botar só a cara da Inge Lotz. Não, porque eu tenho certeza agora absoluta de que o próximo episódio vai ser o último episódio. Nossos ouvintes, eles já estão mais espertos e não vão acreditar em você. No episódio passado eu falei que provavelmente o próximo episódio seria o último, né? Mas eu tinha esse provavelmente aí. Então, eu ainda não tinha certeza, porque eu ainda não tinha acabado de escrever. Mas agora eu já acabei. Então, com certeza, o 6º episódio vai ser o último episódio. Okay. Com certeza. Dessa vez é certeza, não é provável. Entendeu? Vamos ver, né? Mas então, Marcela, vou dar os recados rapidinho. Esse podcast conta com o apoio de pessoas super magnânimas, super lindas, generosas. super generosas, que são os nossos apoiadores. Eles que fazem isso aqui rodar, eles que fazem o podcast caminhar e sair aqui semanalmente para vocês. E eu espero que eles tenham ouvido esse episódio muito mais cedo que o normal. E se você quiser se tornar um apoiador, você vai lá no Orelo ou no Apoia-se e faz o seu apoio. Quem fizer o apoio, manda uma mensagem, fala: virei apoiador, 1, só para conhecer você, e 2, para eu te mandar o link do grupo se você apoiou com o valor do grupo. Então, que no grupo também é um dos lugares que eu posto o episódio mais cedo, né? Sim. E aí, Marcela? O que você tá achando desse caso, amor? Eu acho que eu ainda não parei pra te perguntar isso ao longo desses últimos 4 episódios. Eu acho interessante porque é claro que a gente tem um suspeito, né? Sim. Só que as coisas que apontam pra esse suspeito estão afundando, sabe? Então fica aquela coisa. Óbvio que aqui no Detetive do Sofá a gente só vê a polícia fazendo merda. O que eu acho até bom, porque contrasta com os podcasts em que a polícia, nossa, foi tudo certinho, olha, ela achou. Não, aqui você vê a polícia fazendo merda, que inclusive deve ser o padrão. Mas eu não sei se foi só a polícia fazendo merda e não conseguiu produzir provas melhores, ou se realmente o cara não tem nada a ver com a história. Isso era só um filho da puta, ele era só um cara escroto. Entendeu? Um grandíssimo de um filho da puta. E que não foi ele, sabe? Mas se não foi ele, foi quem? Então, é aquilo. Qualquer pessoa, pode ter sido eu, entendeu? Porque... Eu sinceramente espero que não tenha sido você. Porque eu vou ficar muito chateada de saber que você viajou pra África do Sul sem mim. Eu sempre quis ir pra África. Mas então, porque assim, se não foi ele e a polícia só focou nele, não focou em, sei lá, em quem pode ter entrado, outras pessoas que não gostavam dela, algum outro namorado, porque você falou que ela tem vários ex-namorados, vários casinhos, não sei o quê. Casinhos não, né? Mas vários ex-namorados na história, e todo mundo convivia junto, e a polícia não focou neles.
Então, eu fico pensando, realmente, é um daqueles casos que pode ser qualquer outra pessoa, se não for o Fred, porque a gente não tem outro caminho pra explorar. Eu vou te dar agora, nesse episódio, muitos motivos pra você ficar com raiva de verdade do Fred e da família dele. Ok. Porque até agora os motivos são aqueles básicos, né? Ele era um cara contratou meio escroto com a namorada e tal, e seguia aquela igreja meio esquisita, e contratou um bom advogado. Uhum. Excelente advogado, que contratou também vários especialistas aí pra atuarem na defesa dele. Esse episódio é pra gente ver que não é só a polícia que fez merda, no caso da Ing, mas que também o dinheiro pode acabar comprando justiça, às vezes, sabe? A justiça, não justiça. Não. É isso. O dinheiro pode acabar comprando a justiça. Que a gente tem, sim, muitos motivos pra sentir raiva do Fred, da família dele e tal, entendeu? Uhum. O julgamento do Fred foi muito divulgado. Ele, inclusive, foi um dos julgamentos mais cobertos pela mídia na África do Sul nos últimos tempos. Mas poucas pessoas estão cientes de algumas das táticas sujas que a defesa empregou durante o julgamento criminal do Fred. E especialmente depois desse julgamento, quando a família dele, a família Van der Wyver, enfrentou uma batalha que com certeza seria perdida se tivesse continuado, contra a família Lotz, que entrou com um processo civil contra o Fred. Houve um ataque violento contra a Ing e a família dela. E junto com aqueles que trabalharam incansavelmente para atacar e manchar o legado da Ing e para ferir e intimidar a sua família, estavam as ações desprezíveis do investigador particular Darrell Els. Nesse episódio, eu vou te contar sobre o papel que o Darrell desempenhou ao criar cortinas de fumaça para desviar a atenção do Fred, para manchar a memória da Ing e para intimidar os pais dela. Também é importante lembrar que o Darrell Els não era um lobo solitário. Ele fazia parte de uma matilha bem orquestrada, com a missão de salvar o Fred a todo custo, custe o que custar. Gostou do meu trocadilho? Lobo em matilha? Muito bom. Parabéns. Obrigada. O que eu vou contar para vocês é um pouco chocante. Pelo menos foi chocante para mim. Mas, infelizmente, foi real, né? Foi o que realmente aconteceu. Houve acusações de estupro, incesto, assassinato, canibalismo, aborto, segredos obscuros de família, e tudo isso foi completamente inventado e fabricado, sem um pingo de evidência para corroborar. Mas deixa eu começar do começo. Um homem chamado Werner Carolus fez uma declaração à polícia em Springbok em 19 de abril de 2005, 7 dias depois das impressões digitais do Fred terem sido comparadas com as impressões digitais do Folien 1. Nessa declaração, o Werner dizia que seus amigos haviam matado Ing durante um assalto. O Werner Carolus, na época com 17 anos, era membro de uma gangue e traficante de drogas. As impressões digitais dele foram associadas a 2 invasões a casas em Stellenbosch, em 12 e 20 de março de 2005. E por causa desses crimes, ele foi posteriormente condenado a 11 anos de prisão. Na sua declaração, dada em 19 de abril de 2005, o Werner afirmou que num sábado à noite, depois de venderem drogas e fumarem tic, um tipo de metanfetamina lá da África do Sul, ele e os seus amigos seguiram a Ing da universidade até o seu apartamento. A Ing era alguém que comprava drogas deles regularmente, segundo o Werner. E enquanto ele ficou de guarda do lado de fora, 3 dos seus amigos teriam entrado no apartamento da Ing por uma janela. Pouco tempo depois, o Werner disse que ouviu gritos. Ele viu Jacob Swanepoel pulando pela janela e os outros 2 amigos correndo porta afora. O Werner, então, enfiou a cabeça pela janela e viu o corpo da Ing. A parte superior do corpo dela estava no assento do sofá e as pernas dela estavam estendidas para fora do sofá. O sangue, disse Werner, escorria pelo braço da mulher.
Existem muitos problemas com essa versão contada pelo Werner Carolus. O mais óbvio desses problemas é que a Ing não foi assassinada num sábado à noite, para começo de conversa, e sim numa quarta-feira à tarde. Em segundo lugar, a janela da cozinha tinha grades anti-roubo e tinha persianas que estavam fechadas quando o corpo dela foi encontrado. E em terceiro lugar, a posição do corpo da Ing no sofá estava completamente errada e não escorria sangue do seu braço. Então, não tem como ninguém ter entrado pela janela e não tem como o Werner ter visto a Ing no sofá, sendo que a cortina estava fechada, entendeu? Uhum. Após essa declaração, dada pelo Werner no dia 19 de abril de 2005, em Springbok, o Werner foi levado até Stellenbosch para ser interrogado pela polícia e pelos investigadores do assassinato da Ing. É claro que eles rapidamente perceberam que as afirmações do Werner eram falsas, mas, para ter certeza, em 21 de abril de 2005, a polícia pediu ao Werner que apontasse o apartamento da Ing. E embora ele tenha levado a polícia ao condomínio correto, ele deu as direções até o condomínio correto, ele não conseguiu apontar qual era o apartamento da Ing ou para qual direção ele ficava. O Werner estava aparentemente tão estressado que esse procedimento foi interrompido. Mas ele quis ir até o condomínio novamente no dia seguinte e dessa vez ele levou a polícia até a porta do apartamento da Ing. A polícia também interrogou os amigos que ele implicou na declaração, incluindo o tal de Jacob Swanepoel. As impressões digitais de todos eles foram coletadas, mas não eram compatíveis com as digitais encontradas no apartamento da Ing. Os investigadores revistaram a casa onde o Jacob morava e confiscaram vários itens, inclusive uma faca de cozinha. Do carro do Jacob, confiscaram outra faca e um controle remoto que não funcionava no portão do condomínio da Ing em Shiraz. As facas e os demais itens recolhidos foram testados pelo Laboratório de Ciências Forenses da África do Sul, e nenhuma evidência ligando Werner Carolus e sua gangue ao assassinato da Ing foi encontrada. Qualquer afirmação de que a polícia focou 100% no Fred, depois de descobrir a digital dele na capa do DVD, tem pouco ou nenhum mérito quando nós notamos que, apesar das mentiras óbvias contadas pelo Werner, a polícia ainda conduziu uma extensa investigação sobre ele e os amigos. Tempo, recursos e dinheiro foram desperdiçados com essas pessoas que talvez pudessem ter sido melhor utilizados na investigação do homicídio. Durante um interrogatório com os investigadores principais do caso da Ing, o diretor Trollip e o inspetor sênior De Villers, em 25 de abril de 2005, o Werner Carolus retratou a sua declaração, aquela que ele tinha dado no dia 19 de abril. Em 20 de junho de 2006, ele assinou uma declaração formal nesse sentido enquanto estava na prisão. Ele afirmou que inventou toda aquela história para se vingar de um membro da gangue depois que um negócio de drogas deu errado. E é bem curioso isso, porque fazer uma declaração falsa à polícia para se vingar de outro membro da gangue dificilmente é a forma como as gangues resolvem os seus problemas e acertam suas contas, né? Pelo menos eu nunca tinha visto isso antes. Só o Werner que faz isso lá na gangue dele. Muitos, inclusive o autor Anthony Altbecker, acreditam que a polícia deveria ter levado Werner Carolus mais a sério, apesar das suas mentiras, porque ele revelou informações que só poderiam ser conhecidas por alguém que testemunhou o crime ou que viu a cena do crime. Já eu acho que a polícia levou esse cara a sério até demais. Mas essas alegações são feitas porque, aparentemente, em seus depoimentos e nos interrogatórios com a polícia, o Werner mencionou que o apartamento da Ing possuía uma planta aberta, que ela tinha uma bolsa e que parte do seu corpo estava em cima do sofá. E, claro, ele também sabia onde ficava o apartamento da Ing. No entanto, a maioria dos apartamentos modernos possuem uma planta aberta.
A gente não tá na África do Sul, mas o nosso apartamento tem uma planta de conceito aberto. Isso que era a minha pergunta. O que é uma planta aberta? Não é uma planta. Não. É a planta do apartamento. Continua sem me responder. A planta da casa, de arquitetura, entende? Tem um conceito aberto quando ela é tipo... não tem uma sala que é fechada com 4 paredes, uma cozinha que é fechada com 4 paredes. Não. Aqui a nossa sala ela é toda aberta, sala de estar junto com a sala de jantar. E tem só esse balcãozinho aqui separando a cozinha da sala, entendeu? Uhum. Se você estiver na sala, você vê a cozinha. Se você estiver na cozinha, você vê a sala. Entendi. Entendeu? É tudo aberto, como se fosse um cômodo só. E eu acho que quase todos os apartamentos hoje em dia são assim. Só quando você vai visitar prédio mais antigo que você vê esses apartamentos realmente com cômodos bem divididos e bem separados. Entende? Além disso, basicamente todas as mulheres têm uma bolsa, né? E o sofá ensanguentado era algo que já estava sendo comentado por aí. O fato é que, na primeira vez, o Werner conseguiu levar a polícia até o condomínio, mas não conseguiu apontar qual era o apartamento da Ing. Ele fez isso apenas na segunda vez em que esteve lá, e o próprio Werner afirmou que ele viu a fita de isolamento da polícia. E assim ficou óbvio para ele que o apartamento com a fita era o apartamento da Ing. Ele também disse que ouviu policiais conversando e por isso ele sabia mais ou menos onde era o apartamento dela. Em junho de 2005, pouco depois da prisão de seu filho, o Louis van der Wyver contratou 2 investigadores particulares do leste de Londres, chamados Christian Botha e Darrell Wells, para investigarem o assassinato da Inge Lotz. Só para constar aqui, o Christian Botha tinha o mesmo sobrenome que o amigo da Inge e colega de apartamento do Fred, o Marius Botha. Mas eles não eram parentes, foi só uma coincidência, sabe? Não tem nada a ver as duas pessoas. Após uma investigação preliminar, esses 2 detetives particulares identificaram o tio da Inge, o Ian Mayberg, como alguém que possivelmente facilitou ou promoveu o assassinato da sua sobrinha. Ok. Naquela época, as únicas razões para a suspeita do investigador particular Darrell Wells eram que o Ian Mayberg havia imediatamente fornecido seu álibi à polícia, e ele também havia se alinhado com a equipe de investigação do diretor Trollope e do inspetor De Villers. Um artigo do jornal The Cape Times, de 23 de março de 2005, por exemplo, solicitava informações ao público e continha o número do celular do Ian, além do número da unidade de crimes graves e violentos para contato. O Darrell Wells acreditava que o Ian Mayberg havia incluído seu próprio número como um contato para poder filtrar as ligações e filtrar as informações antes de compartilhá-las com a polícia. O cara tá em outra cidade. Exatamente. Eu vou chegar lá. É claro que o Ian foi investigado pela polícia, né? Todo mundo ao redor da Inge foi. E quando a Inge foi assassinada, os registros do celular do Ian Mayberg foram puxados e o colocavam nas proximidades do local em que ele afirmava estar, num jantar do Tuckey's Rugby Club. As ligações foram registradas nas torres de Hillcrest e Duxbury, e essas torres estão situadas na área do campus Tuckey's em Pretória, a cerca de 1.500 quilômetros de Stellenbosch, onde a Inge foi assassinada. 1.500 quilômetros. Durante o julgamento do Fred, não foram feitas mais tentativas de implicar o Ian pelo assassinato da sobrinha. Vocês devem se lembrar que tentaram implicar o Marius, né? Com o diário dele e sei lá mais o quê. Nenhuma testemunha de defesa foi chamada e nenhuma evidência foi apresentada para implicá-lo como um possível assassino. Um absurdo tentarem botar a culpa no tio Ian. Tio Ian ele era o foi cara a pessoa mais interessada, junto com os pais, em resolver esse crime, sabe? E ele que deu um chegar pra lá no Fred. Exatamente. Quando precisava. Sabe como ele fez isso? Só uma fofoca pra te contar.
quando ele viu que o Fred estava, começando a morar lá na casa, já tinha levado várias coisas dele e tal, e que os pais da Ing estavam desconfortáveis, mas ao mesmo tempo não queriam magoar o Fred, não sabiam o que fazer, ele pegou todas as coisas do Fred, enfiou tudo num saco de lixo, tacou do lado de fora da casa e falou: cara, cai fora daqui. Você não tem mais o que tá fazendo aqui, tá? Eu não sei quais são suas intenções, mas isso tá muito esquisito. Você não pode simplesmente mudar pra casa dos pais da sua namorada que morreu. Não é assim que as coisas funcionam, sabe? E aí o Fred teve que catar o saco de lixo e ir embora com as coisas dele. E ele, claro, deve ter ficado com bastante raiva do Ian. Em dezembro de 2007, cerca de 2 semanas após o fim do julgamento do Fred, o Daryl Ells e o seu associado Christian Botha apareceram novamente, supostamente para investigar o Werner Carolus no interesse da justiça. Depois de receberem a declaração de retratação do Werner, feita em junho de 2006 através de um dos advogados do Fred, eles visitaram o Werner Carolus na prisão de Pollsmoor e saíram de lá com uma declaração juramentada na qual o Werner retratava a retratação de junho de 2006. Nossa. E na qual ele alegava ter sido ameaçado e intimidado pelos policiais para retratar a sua primeira declaração de 19 de abril de 2005. Ok. O Daryl Wells fez um grande esforço sem provas para acusar os 2 policiais, o De Villiers e o Trollip, de corrupção e criminalidade nas suas relações com o Werner Carolus. Por exemplo, ele os acusou de retirarem do processo um esboço da planta do apartamento da Ing que o Werner disse ter feito durante um interrogatório policial em abril de 2005. Mas nenhuma evidência foi apresentada de que o tal esboço realmente existiu. E mesmo que existisse, dificilmente a ausência desse esboço dos arquivos do caso seria suficiente para fazer alegações tão sérias. É claro que o Daryl queria que as pessoas acreditassem que a versão do Werner Carolus era verdadeira. É importante ressaltar que nada resultou dessas acusações. Mas esse não foi o fim dos esforços do Daryl Wells. 3 meses depois, em março de 2008, ele colheu outro depoimento do Werner Carolus. O Werner admitiu que ele fazia parte de um grupo de 6 pessoas, e não 5, como ele tinha falado na primeira declaração dele, que estavam envolvidas no assassinato da Ing e que ele estava preparado para testemunhar contra os outros. O Daryl, então, entregou esse depoimento à polícia e disse para o jornal Die Burger que um suspeito poderia ser preso em breve. Estranhamente, em março de 2008, o Ian Mayberg claramente já não era um suspeito, pelo menos aos olhos do Daryl Wells. Ele tinha 2 depoimentos do Werner Carolus de que a Ing tinha sido assassinada durante um roubo no qual ele estivera envolvido. E o Daryl estava tão confiante de que o Werner também não lhe contava mentiras que ele não hesitou em apresentar acusações contra os agentes responsáveis pela investigação por intimidação e obstrução da justiça. Mas então, em 14 de março de 2008, tudo mudou. Nesse dia, o professor Jean Lotz abriu uma ação de indenização civil no valor de 8 milhões de rands contra o Fred Vanderwyver. E nós só podemos imaginar quão preocupada e furiosa a família Vanderwyver deve ter ficado com isso, especialmente considerando que dessa vez o seu advogado Dup de Bruyn provavelmente enfrentaria uma equipe formidável de litigantes, de peritos forenses e cientistas de primeira linha escolhidos a dedo pela família Lotz. Não seria tão fácil quanto no julgamento criminal, que contou com promotores e policiais inexperientes, né? E até com, eu acho que peritos inexperientes também da África do Sul. Dessa vez a família Lotz ia poder usar todo o seu dinheiro também. Os próprios peritos internacionais. Exatamente. Para se preparar para o julgamento civil, uma das estratégias adotadas pela defesa foi compilar um dossiê para provar que o Ian Mayberg era o assassino. O professor Jean Lotz logo descobriu que a defesa estava investigando seu cunhado.
O Louis van der Weiver aparentemente tinha provas irrefutáveis de que o Ian Maiborg matou a Ing. O Jean Lotz, então, pediu que a sua equipe jurídica eliminasse o Ian como suspeito primeiro, antes de gastar mais milhões de rands no caso civil. Um dos advogados da própria equipe da família Lotz pediu ao Jean Lotz que ele formulasse um cenário hipotético sobre como o Ian Maiborg poderia ter cometido o assassinato. E o Jean Lotz, de fato, o fez e o enviou por e-mail para sua equipe jurídica. Que história esquisita. Numa chocante violação de privacidade, uma pessoa da equipe passou esse e-mail para os advogados do Fred, que agora tinham lá, um briefing, mais ou menos, que veio da família Lotz, falando como que o Ian Maiborg poderia ter cometido o assassinato. Que lambança, gente. Meu Deus. Não é lambança, amor. É corrupção. Ok, né? Em 4 de maio de 2009, o Darrell Wells afirmou ter conversado por telefone com a ex-mulher do Ian Maiborg, chamada Carol Sykes, e que ele descobriu coisas bem comprometedoras sobre o Ian. O Ian Maiborg teria ligado para sua ex-mulher entre as 21 e 22 horas para dizer que a Ing havia sido assassinada. O Darrell interpretou isso como uma prova de que o Ian matou a Ing, porque ele supostamente sabia do assassinato antes mesmo da descoberta do corpo da Ing. Contudo, foi comprovado pelos registros telefônicos que a ligação para a ex-mulher foi feita 00:09, ou seja, 1h30 depois da descoberta do corpo. O Ian também teria dito para a ex que ele estava ligando de Bloemfontein, enquanto no tribunal o Ian disse que estava em Pretória no dia 16 e na madrugada do dia 17. O Darrell Wells entendeu que isso significava que o Ian havia mentido no tribunal. A verdade é que os registros telefônicos do Ian mostram que ele estava realmente em Pretória, como ele falou no tribunal, e não em Bloemfontein, que eu não sei nem de onde veio isso que o Darrell falou, que o Ian falou, entendeu? Uhum. E ponto final. O Darrell Wells alegou ainda que a ex-mulher do Ian teria afirmado para ele que certa vez flagrou o Ian e a Ing numa posição sexual comprometedora. Ele estava claramente insinuando ou tentando afirmar como um fato que houve contato sexual inadequado entre a Ing Lotz e o seu tio e padrinho Ian Maiborg. No entanto, a senhora Carol Sykes, a ex-mulher do Ian, assinou a seguinte declaração juramentada em Pretória em 27 de janeiro de 2011. Declaro sob juramento que nunca flagrei ou vi tal incidente. Eu nunca sugeri tal possibilidade e nunca disse tal coisa a ninguém, e mais especificamente a Darrell Wells. A declaração de Darrell é falsa e só ele saberá por que está espalhando um boato tão chocantemente falso e horrível em meu nome. Em 26 de maio de 2009, o Darrell Wells conduziu um interrogatório com o Jacob Swanepoel em sua casa na rua Craig, em Stellenbosch. O tio do Jacob também estava presente. Nessa conversa, o Jacob supostamente contou para o Darrell como em certa noite ele foi visitado por um homem que afirmava ser sueco e falava com um sotaque estranho. O homem teria feito diversas perguntas que deram a impressão de que ele estava tentando descobrir se o Jacob o viu cometer o assassinato da Ing. Aparentemente, o Jacob, então, identificou positivamente o homem que o visitou como Ian Maiborg, a partir de uma foto mostrada a ele pelo Darrell. A verdade é que alguém visitou de fato o Jacob Swanepoel, mas não foi o Ian. Foi o escritor investigativo Michael Day. Na época, o Michael estava pesquisando o assassinato da Ing e é de conhecimento geral que ele planejava escrever um livro sobre a tragédia. O Michael Day é um cidadão do Reino Unido e tem um forte sotaque britânico. Ele confirmou que visitou o Jacob Swanepoel e o tio do Jacob também confirmou que o visitante não era um homem que falava afrikaner tentando falar inglês e fingindo um sotaque.
e sim era um falante de inglês com sotaque autêntico. Então não podia ser o Ian, né? Isso destrói imediatamente a tal identificação do Ian feita pelo Jacob. Típico de seus métodos descuidados, o Darrell Wells enfiou uma foto do Ian Mayberg debaixo do nariz do Jacob para obter uma identificação dele, fazendo de tudo para garantir que ele teria a identificação que ele estava ali para obter. E, além disso, foi o próprio Darrell quem digitou a declaração do Jacob. Então, a gente não tem nem como ter certeza do que foi dito no interrogatório, de verdade. Nós só podemos especular se o Darrell estava agindo sob instruções claras de alguém ou se ele resolveu fazer tudo isso e inventar tantas mentiras por conta própria. Até que alguém da família Vanderwyver ou da defesa do Fred repudie tudo que o Darrell inventou, eu acho que as implicações aqui são bem claras, né? Uhum. Numa outra infeliz reviravolta, em maio de 2009, o professor Jean Lotz, devido a problemas de saúde, foi aconselhado por um médico a desistir do processo civil contra o Fred Vanderwyver. Considerando a traição da sua própria equipe jurídica e dos investigadores contratados, porque eu ainda vou chegar lá, mas o Jean Lotz contratou investigadores particulares que também estavam de sacanagem e também venderam informações para a defesa, e considerando também todas as histórias que o Darrell Wells inventou e que ele estava ansioso para contar para a imprensa, não é de se admirar que o Jean Lotz tenha começado a sofrer de problemas de saúde, não só de saúde física, como de saúde mental também, e que ele tenha retirado o processo contra o Fred. Alguém poderia pensar que, com o Fred finalmente livre do processo civil, a perseguição contra o Ian Mayberg pararia. Mas não foi o que aconteceu. Provavelmente, essa perseguição continuou por causa das palavras pouco lisonjeiras e do testemunho de Ian sobre o comportamento questionável do Fred na semana seguinte ao assassinato da Ing, quando ele tentou se mudar para a casa da família Lotz. Minha voz está indo embora. Tá. Você notou também? Uhum. No mês seguinte, em junho de 2009, Darrell Wells encontrou Werner Carolus novamente na prisão e obteve dele um novo depoimento. Nesse depoimento, o Werner retratava todas as declarações anteriores que ele já havia dado e apresentou uma nova versão dos acontecimentos. Uma versão completamente diferente de tudo que ele já tinha falado até então. Aparentemente, quando Werner olhou pela janela da cozinha do apartamento da Ing, ele viu o assassino, um homem branco, morder um pedaço de carne do seio da Ing. Nossa. Com um pedaço de carne na boca, o homem teria se virado e visto Werner parado do lado de fora da janela da cozinha. O Werner, então, fugiu. Ele deu 3 explicações para todas as declarações falsas anteriores. Primeiro, ele aparentemente pensou que, por ter visto o assassinato e não ter evitado o assassinato da Ing, isso também o tornava culpado pela morte dela. Em segundo lugar, ele implicou os seus amigos porque preferia estar na prisão com eles do que com esse homem branco cruel e canibal que ele afirmava ter visto. Em terceiro lugar, o Werner queria criar problemas para o Jacob Swanepoel, porque sentia que era culpa do Jacob que ele estivesse cumprindo pena na prisão. Só para constar, o Werner estava na prisão por causa das invasões a domicílio e os furtos que ele cometeu na região. Não teve nada a ver com a Ing. Não tinha nada a ver com a Ing e muito menos nada a ver com o Jacob. O Jacob era até um vendedor, né, traficante de drogas, com quem o Werner trabalhava. Mas o Jacob não tinha nada a ver com essas invasões a domicílio do Werner. Essas explicações não fazem nenhum sentido. Como o Werner poderia ter evitado o assassinato se, quando ele olhou pela janela, o assassinato já tinha sido cometido? Também é curioso que ele estava com medo de apenas um homem e não dos vários membros da gangue que ele tinha incriminado falsamente, né? Um homem é pior do que outros 5. E eu também não sei desde quando as gangues acertam contas usando a polícia para prender os membros e tal. Eu já falei isso antes. Para mim isso não faz o menor sentido.
Sem contar que a persiana da janela da cozinha estava fechada, não dava para ver nada do lado de fora. Mas ele viu um homem canibal mordendo um pedaço do seio da Ing fora. Ok. Enfim, né? Em 20 de março de 2012, 2 dias depois do jornal Report informar que o professor Jean Lotz estava oferecendo uma recompensa de 1 milhão de rands para a pessoa que conseguisse encontrar os assassinos ou o assassino da sua filha, o Daryl Wells postou um comentário num blog afirmando que ele tinha identificado uma testemunha ocular do assassinato e que a testemunha havia passado em um teste de detector de mentiras supostamente administrado pela polícia. Apenas uma semana depois, em 28 de março de 2012, o Daryl enviou o seguinte e-mail para o Johan Jordan, o advogado do professor Jean Lotz. Durante a minha investigação, identifiquei a única testemunha ocular do assassinato de Inge Lotz. Tomei então uma declaração juramentada da testemunha ocular e entreguei-a ao general Mark Magadellela. Depois que ele tomou conhecimento do conteúdo da declaração juramentada, ele deu instruções ao coronel Piet Viljoen para acompanhar o conteúdo da declaração e verificá-la. O primeiro passo de Viljoen foi submeter a testemunha ocular a um teste de polígrafo. A testemunha ocular realizou o teste com sucesso. No seu depoimento sob juramento, a testemunha descreve como o corpo de Inge Lotz sofreu a ferida aberta na parte superior do tórax. A testemunha menciona que o assassino mordeu um pedaço de carne do peito de Inge. Com o pedaço de carne na boca, o assassino se virou e viu a testemunha ocular, onde ele estava do lado de fora da janela da cozinha. A testemunha então fugiu. Depois que o assassino mordeu o corpo de Inge Lotz, e porque ele foi visto mordendo o pedaço de carne, ele cortou em volta do ferimento, para atrapalhar uma investigação forense, porque as marcas de seus dentes agora não seriam mais visíveis no corpo. O assassino foi chamado como testemunha do Estado para testemunhar contra Fred Vanderwyver. O assassino cometeu o erro de contar à ex-mulher que ele estava em Bloemfontein quando a Inge foi assassinada. Mais provas estão disponíveis contra o assassino e, se o seu álibi fosse seguido, seria estabelecido que o assassino cometeu perjúrio enquanto testemunhava no Tribunal Superior do Cabo, o que pode ser usado contra ele quando um dia for processado. Não sei se é uma causa comum, mas o assassino teve relações sexuais com Inge Lotz ou a estuprou. Há fluido seminal em sua calcinha e também em sua vagina. O líquido seminal já foi testado e constatou-se que o assassino é estéril ou fez vasectomia. O caminho a seguir seria enviar a calcinha para a América para que possa ser examinada em busca de células epiteliais. Em segundo lugar, a ex-mulher do assassino mencionou que o assassino a informou do assassinato de Inge antes que o corpo fosse encontrado. Portanto, o assassino tinha conhecimento pessoal do assassinato. Foi isso que o Daryl mandou por e-mail escrito por o advogado do Jean Lotz. É bastante óbvio que o Daryl, nesse e-mail, está se referindo ao Ian Mayberg como o assassino, devido a todas as outras coisas que eu já mencionei aqui que ele inventou sobre o Ian e tal. Essa alegação de que o ferimento no peito da Inge era uma marca de mordida foi apresentada pela primeira vez numa conferência da Associação Internacional para a Identificação em Kentucky por um homem chamado Michael Grimm, um cientista forense dos Estados Unidos que foi contratado pelo Louis Vanderwyver para investigar e relatar sobre os ferimentos da cabeça e marcas de sangue no chão do banheiro. O Michael Grimm não é um patologista forense e ele claramente não levou em conta as múltiplas facadas através do externo que se estendiam até os pulmões e algumas até cortando as costelas da Inge, danos que uma mordida humana não poderia causar.
Segundo o Michael Green, as marcas de sangue no chão foram feitas por pedaços de carne que o assassino retirou do peito da Ing. Antes de jogá-los no vaso sanitário, o assassino teria deixado cair acidentalmente no chão, deixando a marca de sangue no chão do banheiro. Como é que a declaração do Werner Carolus, obtida pelo Darrell Wells, apoia convenientemente a teoria da mordida do Michael Green, quando nunca aconteceu nenhuma mordida? Além disso, o Werner Carolus ainda afirmou que ele viu o assassino pela janela da cozinha, a janela coberta com persianas para que ninguém pudesse olhar para dentro do apartamento. Os dois homens nunca se conheciam, um era americano do Kentucky, o outro estava na prisão da África do Sul. E aí as duas histórias são idênticas, né? Sobre a mordida, que o assassino foi lá e passou a faca em volta para tirar a marca do próprio dente. Muita coincidência, não é? Sim. Que as histórias sejam iguais e que a conexão entre as duas pessoas seja o Darrell Wells e o pai do Fred Vanderwyver. Imagina que se você perdeu a sua única filha de uma forma tão brutal, e aí você ainda recebe um e-mail de alguém alegando que houve um tipo de interação sexual entre a sua filha e o seu irmão ou seu cunhado, antes dele assassinar e depois canibalizar a garota, sabe? E o Darrell Wells fez isso sem qualquer vestígio de prova científica conclusiva e sem qualquer consideração pelas provas e testemunhos já disponíveis. Que tipo de pessoa faz isso, né? Você mandar um e-mail, tudo bem, mandou pro advogado da família, mas é lógico que o advogado ia mostrar para a família. A intenção dele não era só que o advogado visse aquele e-mail. Durante a autópsia da Ing, foram coletadas amostras de kits de estupro. Esses cotonetes, né, os swabs, e roupas íntimas da Ing foram submetidos ao laboratório forense para testes adicionais. O relatório do laboratório afirma: possível atividade da fosfatase ácida seminal foi detectada nas roupas íntimas e nos cotonetes que foram testados. Algumas amostras com resultado positivo foram então submetidas a testes de DNA, e nenhum material de DNA masculino foi encontrado. Para o Darrell Wells, isso obviamente significava, então, que não havia DNA transportando esperma no fluido seminal. Então, o depositante desse esperma era, portanto, estéril, ou tinha feito uma vasectomia. Se o Darrell Wells tivesse feito alguma pesquisa básica, ele teria descoberto que o sêmen contém uma alta concentração de fosfatase ácida. O teste padrão da indústria para detectar a fosfatase ácida é o Brentamine Fast Blue Test. Quando a brentamina entra em contato com a fosfatase ácida, ela muda de cor. Os cientistas forenses são treinados e aprendem através da experiência a interpretar a força, a cor e a velocidade da reação para avaliar se estão lidando com fluido seminal ou outra substância. Algumas das outras substâncias que contêm fosfatase ácida e que, portanto, reagiriam com a brentamina são secreções vaginais, urina, sangue e bactérias de uma infecção por fungos. Quando a brentamina reage com altas concentrações de fosfatase ácida, como encontrado no sêmen, ela fica com uma cor púrpura clara e brilhante 2 minutos após a aplicação. A brentamina aplicada nas roupas íntimas da Ing, assim como nos swabs, nos cotonetes, né, que foram retirados dos orifícios dela, ficou marrom e não roxa. A equipe do laboratório nunca tinha visto uma reação como essa antes. Ela pode ter sido causada pela urina ou pela infecção por fungos que a Ing estava sofrendo naquela época e para a qual ela estava usando uma pomada. E tanto a infecção por fungos quanto a pomada estão relatadas lá no relatório da autópsia dela. É por isso que o sargento Pete Davids testemunhou no tribunal que a presença de potencial fosfatase ácida seminal não era indicativa da presença de sêmen,
pois é um teste presuntivo que pode ter reações com outras substâncias, como foi o caso. Essa é a razão pela qual o DNA masculino não foi encontrado, porque não havia nenhum DNA masculino para ser encontrado. A Ing não teve interação sexual com ninguém pouco antes da sua morte. Nenhum sinal de relação sexual foi encontrado durante a autópsia, e não há evidências forenses para apoiar uma alegação tão selvagem, e nada na cena sugere qualquer tipo de atividade sexual antes do assassinato dela. Ou seja, o Daryl Wells fez essa suposição não só de que ela teria tido relações com o Ian e que o Ian era um canibal, como que o Ian ainda era estéril ou tinha feito uma vasectomia porque o DNA não foi encontrado nos fluidos seminais, nos testes. Sendo que não. Provavelmente eram resíduos de urina ou da infecção que a Ing estava enfrentando. Que reagia com a parada. E para a qual ela estava usando uma pomada. E essa infecção, os fluidos, né, da vagina dela com a infecção, assim como a urina, podem ter dado esse resultado e essa cor marrom de reação com a brentamina. Em outubro de 2009, 5 meses depois que o professor John Lott desistiu do processo civil contra o Fred, um homem chamado Carl Gregor, de Tarkastad, a cerca de 30 minutos de Queenstown, onde moravam a família Vanderwyver, enviou inúmeras mensagens de texto maliciosas para a Juanita Lotz. Essa perseguição à senhora Lotz durou 13 meses e foi particularmente grave durante o período de Natal e Ano Novo. As mensagens de texto enviadas pelo Carl atacavam o caráter da Juanita Lotz e a acusavam de ter mentido durante o seu depoimento no tribunal em 2007. Numa de suas alegações mais absurdas, o Carl insinuou que o professor John Lotz não era o verdadeiro pai da Ing, e sim que o irmão da Juanita, o Ian Mayberg, era o pai verdadeiro da Ing, e ela tinha sido produto de um incesto. Sim, o homem estava enviando mensagens desse tipo para a Juanita Lotz, para o celular dela, e ele passou 13 meses, mais de um ano fazendo isso. Caraca. As acusações de que a Juanita mentiu não são novidade. Um dos irmãos do Fred, o Alphonse, criticou fortemente o depoimento dela no tribunal, especialmente as partes em que a Juanita afirmou que sua filha era muito preocupada com a segurança e acusou-a abertamente de perjúrio, sendo que o próprio irmão dele já tinha falado no testemunho, do Fred, que a Ing era paranoica com segurança. Então, não sei por que ele acusou a Juanita de mentir especificamente sobre isso, mas acusou, entendeu? E a partir daí, a família do Fred começou a falar que a Juanita era uma mentirosa sem parar. Acho que até hoje, se duvidar, eles falam isso. Aí a gente fica se perguntando quem pode ter fornecido para o Carl Gregor o número do celular da Juanita, né? E quem pode ter instruído ele a mandar essas mensagens horríveis para a mulher, além de ficar acusando ela de estar mentindo? Seria bem fácil suspeitar que o Carl Gregor estava simplesmente perseguindo a senhora Lotz. Mas se isso foi resultado de alguma raiva paranoica, ou se ele fez o que alguém que morava perto dele mandou, nós nunca saberemos. Mas é bem curioso que o Carl tivesse com problemas financeiros nessa época e que ele morasse tão perto da família Vanderwyver. Na preparação do julgamento civil, ainda teve outra coisa terrível que aconteceu. O advogado do Fred, chamado Dup de Bruyn, alegou que eles tinham provas conclusivas de que o Ian Mayberg assassinou a Ing porque ela tinha engravidado e que ela então fez um aborto. Tudo começou quando investigadores particulares da firma George Fivas and Associates, contratados pelo John Lotz, encontraram uma antiga lista de tarefas no carro da Ing. Mas um dos detetives dessa empresa, chamado Boet Claessens, conhecia o pai do Fred e compartilhou as informações com ele e ocultou informações dos seus próprios clientes, que eram a família Lotz.
Essa foi a razão pela qual a família Lotz dispensou os serviços desses investigadores logo depois disso. Havia vários itens nessa lista: suco, queijo, Telfast, D&K, sapatos prateados, cabelo, 6 da manhã, Marius, shampoo e condicionador, etc. Um conhecido do advogado do Fred sugeriu-lhe que D&K possivelmente significava dilatasse and curetasse, dilatação e curetagem, o processo de um aborto. Numa tentativa incrível de dramatizar ainda mais a lista, o item 6 da manhã, Marius, supostamente significava que foi o Marius quem levou a Ing para fazer o aborto às 6 da manhã. Depois que o Jean Lotz desistiu do processo civil, o advogado do Fred, o Dup de Bruyn, admitiu que não tinham outras provas para apoiar essa alegação, além do D&K na lista de tarefas pendentes. Naturalmente, o professor e a senhora Lotz consideraram essas alegações perturbadoras. Durante uma noite sem dormir, a Juanita decidiu estudar aquela lista de tarefas detalhadamente. Em poucos minutos, ela encontrou uma explicação para cada item da lista e conseguiu até identificar a data da lista de compras, 5 de dezembro de 2004. Alguns dos itens eram para Ing se preparar para sua cerimônia de formatura, em 8 de dezembro, e para o casamento do Davi, o irmão do Fred, em 11 de dezembro. O D&K significava Davi e Carla, um lembrete para comprar um presente de casamento para o irmão e para a futura cunhada do Fred. O próximo item da lista era sapatos prateados, sapatos que a Ing também queria comprar para usar no casamento. É absurdo e igualmente triste pensar que uma prova válida como o Folien 1, por exemplo, foi reduzida a nada no tribunal pela equipe da família Van der Wyver, enquanto um pedaço de papel bastante inócuo do carro da Ing, anotando uma lista mundana de tarefas, foi elevado a algo que prejudicaria a vida da Ing, o seu legado, a sua reputação e a sua família da maneira que tem feito desde então. Eles trataram o Folien 1 como se fosse a coisa mais absurda possível, né? A coisa mais sem noção que os investigadores fizeram. E aí eles pegam uma lista de tarefas do carro dela e falam que isso aqui claramente indica que ela foi fazer um aborto. E depois saiu pra comprar sapato. É. Atualmente, muita gente ainda acredita na história do Werner Carolus e que o assassino é alguém próximo da Ing. Eu não sei dizer por que as pessoas acham que alguém que mudou frequentemente a sua história é uma testemunha crível. Originalmente, eu concordaria que podia haver algo em sua declaração, mas uma vez que o Werner mudava sua história para apoiar a mais recente teoria do Darrell Wells e ainda acrescentou um homem nunca antes mencionado, aí ele perdeu toda a credibilidade dele para mim. É engraçado, né, que sempre que se reunia com o Werner Carolus ou com um dos seus cúmplices, o Darrell Wells saía com uma declaração que era vantajosa para a estratégia da defesa naquela altura. Quando o Werner e os amigos caíram em desgraça como suspeitos e o foco mudou para o Ian Mayberg, o Darrell acabou com uma declaração do Werner implicando o Ian. E do Jacob Swanepoel ele obteve uma declaração com uma identificação falsa, né, falando que o Ian tinha ido na casa dele conversar com ele e dando indícios de que ele era o assassino. Embora a família Van der Wyver tenha contratado originalmente Darrell Wells e Christian Botha em 2005, não se sabe se eles ainda trabalhavam para a família após o julgamento. É difícil argumentar contra um esforço coordenado para culpar Ian Mayberg e trabalhar contra a família Lotz desde o início, com investigadores particulares traindo os seus clientes ao partilharem informações sem permissão com outras pessoas, retendo informações e até mesmo a sua equipe jurídica vazando informações para o outro lado. Mensagens obscuras de um estranho assediando a mãe da Ing e sugerindo que o Ian era o verdadeiro pai dela. Até mesmo o advogado Dup de Bruyn foi citado apoiando as alegações sem qualquer prova e, pior ainda, acrescentando a alegação de que ela tinha feito um aborto por causa de uma lista de compras.
Mais tarde, um ex-policial amigo do Darrell Wells, chamado Alan Elsdon, escreveu um livro cheio de policiais corruptos, conspirações envolvendo uma igreja, estudantes homossexuais e casos ilícitos. Bastante fascinante até você perceber que não é um romance de ficção, e sim o que ele chama de relato verdadeiro do caso da Inge Lotz. O Darrell inventou teorias bizarras sobre o Ian Mayberg, seu assassino, apesar dos registros de celular que confirmam seu álibi. E ele não ofereceu a menor prova sobre se aqueles registros de celular podiam ou não ser confiáveis. Ele ainda enviou aqueles e-mails horríveis para os advogados da família Lotz, mostrando que o Darrell não se importava sobre como as suas ações e alegações infundadas prejudicariam os pais devastados da Inge e manchariam o legado dela. A Inge nunca esteve grávida em nenhum momento, nem antes ou na época da sua morte. Ela nunca fez um aborto. E o Ian Mayberg em nenhum momento teve qualquer relacionamento impróprio com a sobrinha. A Inge não estava envolvida com drogas também, né? Que foi o que o Werner Carolus falou na primeira declaração dele. Ela nunca teve envolvimento com esses personagens obscuros. Ela não teve um caso enquanto ela namorava o Fred. Nem o Werner Carolus, nem o Jacob Swanepoel, nem Ian Mayberg tiveram nada a ver com o assassinato da Inge. Além do fato de não haver evidências que sugiram o contrário, Inge era uma pessoa feliz, com poucos problemas em sua vida. Em nenhum lugar há indícios de trauma ou questões familiares obscuras em sua vida. A única carta perturbadora é aquela última carta que ela escreveu para o Fred, na manhã da sua morte. Mas essa carta era sobre o seu relacionamento com o Fred e os problemas desse relacionamento. E mesmo nessa carta, não há indicação de quaisquer outros problemas importantes em sua vida. Devemos lembrar também que a Inge era muito próxima de ambos os pais, com quem ela mantinha relações muito especiais. Ela contava para a mãe quase tudo o que estava acontecendo em sua vida. Inge ia à casa dos pais todo fim de semana com um ramo de flores para a mãe. Ela falava com a Juanita ao telefone cerca de 3 a 4 vezes por dia. Sua mãe a visitava durante as semanas para ajudar a limpar o seu apartamento. Estando em contato tão regular, a mãe teria conhecimento de quaisquer problemas, se houvesse algum, ou pelo menos teria percebido alguma coisa diferente. E em nenhuma das muitas cartas e mensagens trocadas entre mãe e filha há qualquer indicação de problemas na vida da Inge. Poucos de nós podem realmente imaginar o inferno que o professor e a senhora Lotz passaram. Ao perderem a sua amada filha, eles perderam tudo. Não se pode imaginar ter o seu único filho tirado de uma forma tão brutal e sem saber por quê, e depois ser confrontado com pessoas que espalham mentiras malignas e rumores sobre o seu filho que não está lá para se defender. Ser assediado e intimidado de maneiras tão cruéis que levaram até o professor Lotz a comentar uma vez: até 16 de março de 2005, vivíamos juntos em amor e harmonia. Naquele dia parecia que Satanás entrou em nossa casa e desde então ele nunca mais saiu. Sendo que nesse dia foi o dia que a Inge morreu. E foi a partir desse dia que o inferno começou, não só no sentido deles sentirem saudade da filha, mas da família Van der Weiver e do Darrell Wells fazerem um inferno da vida deles também. Com tantas insinuações, tantos rumores, tantas declarações, falsas e mentiras, e até assédio via e-mail e via mensagens de celular para o número da Juanita. Então, eu acho que ficou bem claro nesse episódio que o dinheiro da família do Fred não serviu só para comprar os melhores especialistas. Serviu para comprar muita gente. Muita gente que estava na equipe até dos próprios Lotz. Que estariam na equipe dos Lotz se o processo contra o Fred tivesse ido para frente. E eles me parecem também ser uma família bem sem escrúpulos, né? Para conseguir o que eles querem e pra... Rico, né? É. Rico é complicado, né? Não fica rico à toa. Pois é, não fica rico à toa e também não usa o dinheiro à toa. Exatamente. Se vai usar é para infernizar realmente as pessoas até eles conseguirem o que eles querem e até um pouco mais, um pouco além.
Esse episódio é dedicado à nossa querida apoiadora, Magda. A Magda é tipo a Beyoncé e a Madonna, sabe? Ela não precisa de sobrenome. É só Magda. Provavelmente ela tem. A gente que não sabe. Eu não falei que ela não tem, eu falei que ela não precisa. Ah, tá. Magda, você sabe quem você é. Ok, né? entendi. É só Magda. Muito Exclamação. obrigada. Magda, exclamação. Muito obrigada, Magda, pela sua colaboração, por você ter decidido apoiar esse podcast. Espero que você tenha gostado desse episódio e que ele tenha te feito passar um pouquinho de raiva também. E se você também quiser se tornar um apoiador do Detetive do Sofá, igual a Magda, é só ir lá no Orelo ou no Apoia-se. E semana que vem a gente chega no nosso último episódio, de verdade, sobre o caso da Ingelots. Eu vou trazer só algumas informaçõezinhas adicionais e a gente vai falar sobre as teorias, né? Por favor. Sobre quem pode ter matado a Inge, Uhum. quem a gente acha que foi, quem a gente Vai ser um desconfia. episódio de 3 segundos, muito fácil de editar, Fred. Ok. Eu vou adorar esse episódio. E minha voz já tá indo embora, gente. Eu achei que eu já estava 100%, mas é claro que eu não estou. O Alexandre vai ter muito trabalho para editar esse episódio. Boa sorte. Então, a gente se encontra no próximo episódio, né? Uhum. Dessa mesma investigação. O 6º episódio do caso da Ingelots. Você prometeu. O último. Tchau, tchau. Tchau, tchau.